A próxima palestra convida o público a olhar para a final da Copa do Mundo sob uma perspectiva pouco explorada, a complexa logística que torna possível a realização do maior espetáculo do futebol. Ao revelar os bastidores dessa operação, demonstra que o verdadeiro sucesso de um evento dessa magnitude está justamente naquilo que ninguém percebe. E para falar sobre o tema Os 90 minutos que levam anos para acontecer, convido ao palco um palestrante que atua no desenvolvimento de novos negócios e projetos de infraestrutura logística para o setor da energia. É engenheiro químico pela UERJ, com MBA em óleo, gás e transição. Enérgica e possui experiência na estruturação de projetos, negociação comercial e desenvolvimento de soluções para cadeias logísticas complexas. Apaixonado por comunicação e aprendizado contínuo, acredita que conhecimento só gera impacto quando é compartilhado de forma clara, objetiva e envolvente. Tiago Queiroz Bonfim, pode vir que o palco é seu. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Tiago, sejam muito bem-vindos. E é um prazer conversar com vocês sobre um dos maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo. E para falar um pouquinho sobre esse evento tão espetacular, tão formidável, que está nos deixando cada vez mais felizes ao longo desse último mês, eu convido vocês a falar um pouco sobre os 90 minutos que levam anos para acontecer. E gostaria de ir a fundo, falar um pouco de como esses 90 minutos são preparados para ocorrer. Acredito que, tal como eu, a minha esposa que está aqui, todos vocês já tiveram a oportunidade de organizar ou estar em um evento e sabem da dificuldade, dos desafios que envolvem uma logística para garantir que todos e tudo saia da maneira como foi planejado. Para falar um pouco da Copa do Mundo, é importante dizer que a Copa do Mundo começou em 1930 e desde então ela ocorre a cada 4 anos. E para dar uma dimensão para vocês, considerando a final que vai ocorrer no próximo domingo, já serão realizados 23 finais. 23 finais essas que foram jogadas em 21 estádios e que tiveram a oportunidade de somente 13 seleções de estarem nesse grande evento. 13 seleções, só que infelizmente, ou felizmente, nem todas tiveram o privilégio de serem campeões. Apenas 8 seleções foram campeões ao longo desse processo. E a maior delas, a seleção brasileira. Única pentacampeã do mundo. E pelo resultado de hoje, não sei se todos viram, me parece que a gente ainda vai ser por muito mais tempo. Falando um pouco do público do estádio, só na última final, que foi em 2022, lá no Catar, estiveram presentes cerca de 88 mil pessoas, sendo o maior público de finais de Copa do Mundo o famoso Maracanaço. Infelizmente, não nos traz uma boa memória esse evento, mas neles estiveram presentes cerca de 110 mil pessoas. Quando a gente fala um pouco de espectadores, é natural que esse evento atinja milhares e até bilhares de pessoas. Números estimam que 1,5 bilhões de pessoas estiveram assistindo a última final em 2022 no Catar, entre Argentina e França. Esse evento, contudo, leva anos para acontecer. Ele precisa de muita e muita organização, muito planejamento. Para quem não sabe, a sede da Copa do Mundo e até mesmo o estádio final, ele é definido cerca de 7 anos antes dessa grande final acontecer. E o que é feito? Como que a FIFA define esse país sede? Alguns elementos devem ser levados em consideração.
até porque é um evento que leva bastante, um número enorme de pessoas. E aqui eu destaco 4 grandes elementos, que é a infraestrutura aeroportuária, naturalmente centenas de voos adicionais para aquele país ou aqueles países. O exemplo que temos esse ano é a Copa sendo realizada em 3 sedes, Estados Unidos, Canadá e México. Então, tem um impacto gigantesco na infraestrutura dessa localidade. Rede hoteleira, segurança urbana são essenciais para garantir que milhares de visitantes estejam acomodados. Seleções, jogadores, imprensa. Todo mundo tem que ter ali a sua segurança garantida. Isso passa de acomodação e até o trânsito interno. E, por fim, mobilidade urbana. Quem aqui não já esteve no Maracanã, ou quiçá no Rock in Rio, ou em um evento aqui em Copacabana, show da Lady Gaga, Shakira, Waka Waka, enfim. Tudo isso requer que tenha uma mobilidade e um escoamento de pessoas enorme e que seja completamente organizado. Indo a fundo em 2 grandes elementos, eu trago aqui para vocês como que a logística tem que ser invisível durante grandes eventos. E eu digo invisível porque, se um desses elementos falha, significa que algo deu errado durante as etapas de planejamento. E precisa ter uma mudança de rota, recalcular, para garantir que todos estejam satisfeitos e para que a reputação daquele país seja mantida e ele possa assegurar ou realizar novos mega eventos. E aqui eu trago mobilidade e segurança. Para que um grande evento ocorra, precisa de monitoramento 24 horas, garantia de que as seleções e os jogadores estejam seguros e, obviamente, pessoas como nós. Não vamos esquecer disso. Obviamente que tem que ter um centro de monitoração 24 horas, integrado entre FIFA, governo federal, seleções, os chefes de delegações, tudo isso para que, caso tenha alguma eventualidade, alguma anomalia, tudo possa ser resolvido o quanto antes. Quando a gente pensa também em alimentação, energia, obviamente que são elementos fundamentais e essenciais. Falando um pouco de alimentação, quando a gente olha o número de seleções que estão envolvidas no Copa do Mundo, nesse ano, especificamente, é um ano recorde de seleções, 48 no total. E são 48 países distintos, 48 culturas diferentes. A alimentação é natural que seja distinta também. E quando pensa em jogadores, tem jogadores que têm nutrições completamente distintas, complexas. Tem jogadores que querem até ter o seu próprio chefe de cozinha. E é óbvio que uma alimentação segura evita que um jogador seja pego no antidoping. Imagina o Messi, Cristiano Ronaldo, e por que não o Vini Júnior, ser pego, deixar de jogar uma final de Copa do Mundo por conta de uma alimentação equivocada pré-jogo. Falando um pouco para vocês da energia. E aqui é um elemento que está em voga, segurança energética. É até um paradoxo a gente imaginar por um momento que um país que está sediando a Copa do Mundo, que, como eu falei no início, é o maior evento esportivo de união dos povos, está enfrentando, nesse momento, uma guerra gigantesca, muito em função de segurança energética. Para que o evento ocorra, é importante que o país sede consiga prever diversas fontes alternativas de energia, seja elas fontes mais naturais e até mesmo a fontes alternativas de combustíveis renováveis, para evitar assim que tenha uma queda de energia durante a final da Copa do Mundo, uma queda de energia durante uma mobilidade urbana, uma transferência, transição de pessoas no meio desse grande evento. E já pararam para pensar qual seria o custo de um apagão na final da Copa do Mundo? Imaginem o número de patrocinadores, número de contratos de publicidade que já foram fechados até que esse evento ocorra. São inúmeros. Estima-se uma faixa de 100 a 500 milhões de dólares de risco caso tenha um apagão. E por esse motivo, o risco é zero. Não pode ocorrer falhas durante esse evento. Tem que ter backup assegurado.
E eu digo para vocês qual é o ápice do planejamento. O ápice do planejamento é no momento em que a bola rola durante a final. Porque nesse momento, cerca de 3,4 milhões de pessoas já assistiram os jogos da Copa do Mundo, já transitaram entre cidades, transitaram entre bares, restaurantes, FIFA Fan Fest, entre outros eventos. E é nesse momento que a organização do evento tem que estar extremamente feliz e alegre com o resultado que foi alcançado. Senhores e senhoras, eu não sei vocês, a Copa do Mundo de 2026 já está próxima do fim. A grande final é só domingo. Amanhã tem um jogo muito importante, espero que todo mundo esteja torcendo para a Inglaterra. Mas eu já estou pensando em 2030. 2030 é logo ali, são 4 anos e eu acredito muito no Hexa. Eu acredito que vocês já podem estar se preparando para 2030, começar a fazer planejamento, organização, porque é logo ali. E eu convido todos a vir torcer para o Hexa comigo. Muito obrigado.